Estávamos no museu, naquele mesmo pavilhão dos dinossauros onde tudo começou. João, de joelhos, segurava uma caixa pequena. Aquele brilho nos olhos dele. É difícil de escrever. Lembro-me de sentir o coração a bater forte, um misto de pânico e, não sei, uma certeza estranha. Eu olhei para as minhas filhas, Sofia, Luana e Estela, ali com o Pedro, a Margarida, a minha família. E, de repente, o mundo pareceu abrandar. Será que era a decisão certa? Tantos anos de me bastar, de construir tudo sozinha. Mas, para ser honesta, no fundo, eu já sabia a resposta. A vida conosco nunca foi simples, não é? Lembro-me de pensar nisso e, quase como um flash, fui arrastada para trás, para o início de tudo. Era uma noite fria de inverno há tantos anos. A gala de solidariedade da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, estava a transbordar de gente rica, pessoas importantes, ou que pelo menos pensavam que eram. As minhas 3 filhas, a Sofia, a Luana e a Estela, vestidas de cor-de-rosa, 7 anos, gêmeas, mas para o mundo ali, invisíveis. Elas estavam ao meu lado, num mar de vestidos de alta costura e fatos caros. E ninguém se abaixou para lhes dirigir a palavra. Eu, Anne Sterling, tinha construído a Sterling Tech do zero, de uma garagem para um império multimilionário. Negociei com investidores que me tentaram intimidar, despedi executivos com o dobro da minha idade sem piscar um olho. Mas ali, não conseguia fazer com que uma única pessoa falasse com as minhas filhas. 3 miúdas, uma mãe bilionária, 500 convidados cheios de julgamentos e nenhum para tentar. Elas, as trigêmeas, eram seletivamente mudas com estranhos, demasiado tímidas para falar, demasiado assustadas para tentar. A psicóloga dizia que era transtorno de ansiedade social. As revistas sociais, essas chamavam-lhe bizarro. Foi então que vi algo que me fez esquecer de respirar. Um homem, num smoking azul escuro, ajoelhado no chão de mármore, ali mesmo no meio do salão. Tinha um sorriso bondoso, uma voz suave e 3 palavras para as minhas filhas. Querem brincar? Naquele momento, tudo o que eu, Anna Sterling, achava que sabia sobre força, desfez-se. Não fazia ideia de que aquele estranho me ia ensinar o que era a verdadeira coragem, ou que as suas 3 palavras simples mudariam as nossas vidas para sempre. Fiquei ali, congelada, incapaz de me mexer, de respirar. O homem tirou algo do bolso, um pequeno brinquedo, um cubo de puzzle. Levantou-o, a luz a refletir-se. Os olhos das minhas filhas arregalaram-se. A Sofia inclinou-se. O corpo pequeno da Luana tremia com algo que parecia esperança. A Estela agarrou as mãos das irmãs, apertando com força. Então, a Sofia fez algo que eu não via há meses em eventos públicos. Acenou lentamente com cuidado. O homem sorriu, estendeu a mão com o cubo e a Sofia pegou-lhe. A minha visão ficou turva, a garganta fechou-se. A minha filha tímida, ansiosa, seletivamente muda, estava a aceitar algo da mão de um estranho. A Luana e a Estela aproximaram-se. As 3 formaram um pequeno círculo à volta daquele homem no smoking, como se ele fosse o flautista de Hamelin e elas fossem as crianças que finalmente ouviam a música feita para elas. Os meus saltos bateram no chão de mármore enquanto me apressava, o coração a martelar, a mente a correr com 1000 perguntas e 0 respostas. Quem era aquele homem? O que tinha ele dito? Como sabia como abordá-las assim? Cheguei a eles quando o homem apontava para os lados coloridos do cubo, mostrando a Sofia como funcionava. Os seus movimentos eram lentos, pacientes, nada ameaçadores. O rosto da Sofia iluminou-se. Ela virou o cubo nas mãos a examiná-lo. Depois os seus lábios moveram-se. Um sussurro tão suave que quase não ouvi. Obrigada.
O sorriso do homem alcançou os seus olhos. De nada. Eu sou o João, já agora. Com licença, a minha voz saiu mais forte do que pretendia. O que está a fazer com as minhas filhas? O homem levantou o olhar. Os seus olhos castanhos escuros encontraram os meus. Bondosos, cansados nas bordas, os olhos de alguém que entendia a dor. Desculpe, disse ele levantando-se. Vi-as sozinhas. Pensei que... Ele hesitou. Sou o João Cole. Anne Sterling. Eu endireitei os ombros. Modo CEO. E estas são as minhas filhas. Eu sei. O sorriso de João era suave. Não trocista, não compassivo, apenas suave. A Sofia acabou de me sussurrar. Também me disse que memorizou todos os dinossauros que existiram e que o favorito dela é o tiranossauro. Eu pisquei os olhos. Ela falou consigo. Apenas um sussurro, João disse suavemente. Mas sim, perguntei sobre o alfinete de dinossauro no vestido dela, e ela iluminou-se. As crianças costumam fazê-lo quando notamos as coisas de que elas gostam. A minha garganta apertou. Olhei para o vestido da Sofia. O pequeno alfinete de tricerátopo que ela tinha implorado na loja de presentes do museu. És observador, consegui dizer. Sou psicólogo infantil, João explicou. Especializo-me em transtornos de ansiedade e mutismo seletivo. Aprendi a observar, a ouvir, a ir ao encontro das crianças onde elas estão, em vez de exigir que elas venham ao meu encontro. Algo estalou no meu peito. Aquele estranho, aquele homem que aparecera do nada compreendia as minhas filhas. Quando foi a última vez que alguém as tinha compreendido, em vez de as julgar? Mãe, a pequena mão da Sofia puxou o meu vestido. Ele tem um filho, o Pedro. Tem 8 anos. Também gosta de dinossauros. Eu olhei para minha filha, para a animação no rosto dela, a luz nos seus olhos. Podemos conhecê-lo, acrescentou Luana, a sua voz mal audível, mas presente. Stella acenou vigorosamente. 3 vozes, 3 pedidos, 3 filhas que tinham estado em silêncio a noite toda, de repente a encontrar palavras. Olhei para o João, este estranho, este homem que em 5 minutos tinha feito o que eu não conseguia em 2 horas. Onde está o seu filho? Ouvi-me perguntar. Ali, João apontou através do salão para uma mulher mais velha com um elegante vestido azul escuro, cabelo grisalho preso num coque. Ao lado dela, um rapaz com cabelo escuro encaracolado e os mesmos olhos bondosos de João. O rapaz estava agachado, aparentemente a examinar algo no chão com intensa concentração. A sua mãe criou-o bem, disse calmamente. Criou. A voz de João tinha um orgulho contido. Ela dirige uma escola para crianças com dificuldades de aprendizagem e transtornos de ansiedade. Ensina há 30 anos. É um trabalho de vida. Senti algo a mudar, uma peça de puzzle a encaixar. Gostaria de a conhecer, eu disse. E o seu filho? O sorriso de João alcançou os seus olhos. Eles também gostariam. Atravessamos o salão juntos. As minhas filhas ladeavam o João como se o conhecessem a vida toda. A Sofia segurava o cubo de puzzle. A Luana e a Stella sussurravam uma para a outra. Sussurros a sério. Palavras a sério. O cubo de puzzle, eu disse. Anda com isso sempre? Ando com muitas coisas, João admitiu. Brinquedos para agitar as mãos, pequenos puzzles, blocos de desenho. Ficaria surpreendida com a frequência com que ajudam as crianças ansiosas a sentirem-se mais confortáveis. Ter algo em que se concentrar, para além da conversa, tira a pressão. Isso é brilhante, eu disse. Isso é experiência, João corrigiu. O Pedro teve dificuldades com mutismo seletivo quando era mais novo, depois de a mãe falecer. Há 5 anos. Uma doença cardíaca. Não soubemos até ser tarde demais. Eu toquei-lhe no braço, breve, suave. Lamento. Eu também, João disse, mas superamos juntos, com a ajuda da minha mãe e muita paciência. O Pedro ainda fica ansioso às vezes, mas aprendeu que está seguro.
que está tudo bem em levar o seu tempo. Chegamos à mulher mais velha e ao rapaz. Ambos levantaram os olhos ao aproximarmos-nos. Mãe, a voz de João era calorosa. Quero que conheças alguém. Esta é a Ana Sterling e as suas filhas Sofia, Luana e Estela. O rosto da mulher mais velha iluminou-se. É maravilhoso conhecê-las. Sou a Margarida Cole e este é o meu neto, Pedro. O Pedro avançou, tímido, mas curioso. Olá, sabes mesmo todos os dinossauros? A Sofia acenou com a cabeça entusiasticamente. Todos, até os que têm nomes muito compridos. Isso é tão fixe. O rosto do Pedro iluminou-se. Eu gosto do espaço. Conheço todos os planetas e a maioria das constelações. Luana ofegou. Eu também. Em segundos, as 4 crianças estavam a falar, a comparar notas, a debater se dinossauros ou espaço eram mais fixes. As suas vozes baixas, mas animadas, os seus rostos brilhantes. Eu estava ao lado da Margarida e do João a observar, com o peito apertado, os olhos a arder. São lindas, Margarida disse. As 3 fez um bom trabalho a ajudá-las a navegar pela ansiedade. A terapeuta delas tem ajudado, respondi. Mas é difícil, gasto fortunas em especialistas e nas melhores escolas, mas não consigo resolver isto. Não consigo fazê-las encaixar num mundo que não quer abrir espaço para elas. Aqui tenho de parar. De repente, Margarida era um farol. Lembro-me dela a dizer, não é suposto arranjá-las. Eu estava ali, com o peito ainda pesado pela vergonha e a frustração de não conseguir arranjar as minhas filhas. Por mais que eu fosse uma CEO que resolvia problemas em todas as áreas da vida, aqui sentia-me impotente. E ela disse, elas não estão estragadas. O mundo é que está. O seu trabalho não é mudar as suas filhas. É ensiná-las que são perfeitas exatamente como são e lutar com unhas e dentes para que o mundo as trate dessa forma. Aquele momento foi um murro no estômago, mas também um abraço. Eu sentia um nó na garganta. Fiquei a olhar para ela, esta mulher que mal conhecia, que me dizia a verdade sem rodeios. Uma senhora elegante, sim, mas com uma força. Eu nunca tinha encontrado alguém assim. Na minha vida, sempre fui a mais forte, a que dava os conselhos, a que resolvia. E ali estava eu, tão pequena, tão humana. As palavras dela eram oxigênio. Por momentos, pensei que ia desabar ali mesmo, no meio da gala. Uma parte de mim, a parte CEO que nunca mostra fraquezas, queria desaparecer. Mas outra parte, a mãe desesperada, queria absorver cada palavra. Como é que alguém que mal me conhecia podia ver tudo aquilo em mim? E em questão de minutos. É estranho como o universo coloca certas pessoas no nosso caminho, não é? Dá que pensar. Não sei se sou forte o suficiente, eu sussurrei. Sim, és, a voz da Margarida tinha certeza. Construíste um império num mundo desenhado para manter mulheres como tu afastadas. Lutaste todos os dias para chegar onde estás. Essa mesma força, as suas filhas precisam dela agora. Não direcionada às salas de reuniões e investidores. Direcionada a defendê-las, a lutar por elas, a garantir que elas sabem que valem a pena lutar. Algo abriu no meu peito, algo que estava trancado desde que o Ricardo as deixou. Desde o diagnóstico, desde a primeira vez que alguém olhou para as minhas filhas com pena em vez de admiração. Ana, a voz de João era suave. Você e as meninas gostariam de jantar conosco depois disto? Num sítio menos. Ele fez um gesto para o salão, as multidões, o barulho. Olhei para as minhas filhas, para Sofia a explicar padrões de migração de dinossauros ao Pedro, para Luana e Estela a listar constelações. Para 3 meninas que tinham estado invisíveis há 1 hora, agora a brilhar, vistas, valorizadas. Sim, eu disse, gostaríamos muito. 2 horas depois, sentamo-nos num canto na pizzaria do Giovanni, no centro do porto.
Toalhas de mesa aos quadrados vermelhos, o cheiro a alho e orégãos, risos a ecoar nas paredes de tijolo. As crianças ocupavam um lado do balcão, um emaranhado de braços e crostas de pizza roubadas, a discutir se Velociraptors conseguiam vencer um T-Rex, se Marte ou Júpiter era mais fiches, se ananás na pizza era aceitável. Discussões normais de crianças, caos normal de crianças. Eu sentei-me em frente a João e Margarida, a observar as minhas filhas, incapaz de desviar o olhar. É a primeira vez que elas estão assim tão animadas com pessoas fora da nossa família mais próxima. Disse calmamente. Nunca antes. O Pedro é igual, João respondeu. A maioria das crianças não entende a ansiedade. Ou se entendem, não são pacientes o suficiente para deixar as crianças ansiosas abrirem-se ao seu próprio ritmo. É isolador. A mãe dele queria que ele fosse confiante, Margarida acrescentou. Dizia que era importante para ele saber que o seu valor não era determinado pela rapidez com que conseguia falar numa sala cheia de estranhos. Parece maravilhosa, eu disse. Era. A voz de João carregava uma dor antiga. A Sara era professora, educação especial. Entendia o Pedro de formas que eu ainda estou a aprender. 2 anos antes de ela morrer, fez-me prometer algo. Que nunca deixaria o Pedro acreditar que a ansiedade o tornava menos. Que o ajudaria a encontrar a sua voz ao seu próprio tempo. Estendi a mão sobre a mesa, toquei-lhe na mão. Breve, suave. Está a honrar essa promessa. João acenou com a cabeça. Estou a tentar. Mas noites como esta. Ele observou o filho rir de algo que a Sofia disse. Noites como esta lembram-me por que continuamos. O pai delas foi-se embora, ouvi-me dizer, quando tinham 4 anos. O diagnóstico de mutismo seletivo veio pouco antes. Ele disse que era complicado demais, que não se tinha inscrito para ter crianças com necessidades especiais, que queria uma família normal. As minhas mãos apertaram o copo de água. Então foi-se embora. Lutou por custódia zero, paga a pensão de alimentos, mas não as vê há 3 anos. A expressão de Margarida endureceu. Então é um tolo. É, eu concordei. As suas filhas não são complicadas, Margarida disse. São extraordinárias, e quem não consegue ver isso não as merece. Senti lágrimas a escorrer pelas minhas bochechas. Não as limpei, não as escondi. Pela primeira vez em 3 anos, permiti-me desmoronar. Apenas um pouco, apenas o suficiente. Não sei como fazer isto, sussurrei. Como ser o suficiente para elas. Não tem de ser suficiente sozinha, João disse suavemente. É a coisa sobre a comunidade, sobre encontrar pessoas que entendem. Não carrega tudo sozinha. Eu olhei para ele. Este estranho que se tornara algo mais no espaço de 3 horas. Isso é uma oferta? Perguntei. João sorriu. Isso é uma promessa. Trocaram números antes de sair. Fizeram planos para o fim de semana seguinte. O Museu das Crianças, exposições interativas, um lugar onde as meninas podiam ser barulhentas e curiosas sem julgamento. No parque de estacionamento, debaixo dos candeeiros de rua Ambarinos, Pedro abraçou cada uma das trigêmeas. Rápido, forte, da forma como as crianças fazem quando encontram espíritos afins. Vemo-nos sábado? Perguntou. Sábado. As 3 meninas sussurraram de volta, sorrindo. Margarida abraçou-me, um abraço longo e caloroso, e de alguma forma, exatamente o que eu precisava. Está a ir melhor do que pensa, Margarida disse. Continue a lutar por elas. Elas valem a pena. Valem, eu concordei. João levou-nos até o carro, ajudou a prender as meninas nos assentos, depois virou-se para mim. Hoje à noite, ele disse calmamente. Obrigado por confiar em nós, por nos deixar entrar no seu mundo. Obrigada por vê-las, eu respondi, quando mais ninguém via. Ficaram ali perto, mas sem se tocar. 2 pessoas que entendiam a perda e a esperança e a beleza aterrorizante de começar de novo. Sábado, João disse. Sábado.
eu confirmei. Observei-o voltar para o carro, para a sua mãe e filho, a sua família encontrada. Depois sentei-me no lugar do condutor, olhei pelo espelho retrovisor para as minhas filhas. As três falavam excitadamente a planear o que mostrar ao Pedro no sábado. Que jogos ensinar-lhe? Que histórias partilhar? Visíveis, animadas, alegres. Divertiram-se hoje à noite? Perguntei. Três rostos viraram-se para mim a brilhar. A melhor noite de sempre, disse Sofia. E eu, Anna Sterling, CEO, construtora de impérios, mulher que enfrentara investidores hostis e quebrou tetos de vidro, senti a minha armadura cuidadosamente construída abrir-se. Não com dor, mas com esperança. As semanas que se seguiram desenvolveram um ritmo. Viagens de sábado ao museu, jantares de quarta-feira à noite, pequenos almoços de fim de semana improvisados na pizzaria do Giovanni. As crianças tornaram-se inseparáveis. Uma unidade de 4 em vez de grupos separados. Faziam videochamadas entre visitas. Ensinavam-se fatos novos. Criaram jogos elaborados que só eles entendiam. Eu e João também caímos em algo. Mais lento, mais cuidadoso, mais inegável. Trocávamos mensagens ao longo do dia, memes sobre parentalidade, queixas sobre o trabalho, pequenos momentos que significavam tudo. Ana. João, Pedro informou-me que Velociraptors são obviamente mais fishes do que todos os outros dinossauros. Acredito que a sua filha está a radicalizar o meu filho. João. Ana, Estela perguntou se Pedro podia ser o irmão dela. Ela está muito séria sobre isso. Ana. João, Pedro perguntou o mesmo. O que lhes dizemos? João. A verdade. Ana. Qual verdade? João. Que estamos a descobrir. Ana. Gosto dessa verdade. Uma noite, 6 semanas após a gala, João apareceu sozinho em minha casa. Pedro está com a minha mãe, ele explicou. Queria conversar, só nós. Deixei-o entrar, servi vinho. Sentamo-nos no meu pátio traseiro, o ar de novembro fresco, estrelas brilhantes no céu. Preciso de te dizer algo, João disse. E não quero as crianças por perto quando o fizer. O meu estômago afundou. Ok, estou a apaixonar-me por ti. As palavras ficaram suspensas no ar, simples, devastadoras. João, sei que é rápido, ele continuou. Sei que é suposto ir com calma, ser cauteloso, proteger-nos, mas não consigo mais fingir. Vejo-te com o meu filho, com as tuas filhas, com a minha mãe. Vejo o quão duro tu lutas, o quanto amas, o quão forte és, mesmo quando pensas que estás a desmoronar. E estou a apaixonar-me por tudo isso, por ti. As minhas mãos tremeram. Não sei se sei fazer isto. Deixar alguém entrar. Confiar em alguém para não ir embora. Não estou a pedir para confiares em mim ainda, João disse. Estou a pedir para me deixares merecê-lo, por mais tempo que demore. Olhei para ele. Este homem que tinha visto as minhas filhas. Este homem que tinha lá aparecido repetidamente. Estou assustada, sussurrei. Eu também. João estendeu a mão para a minha. Mas acho que talvez ter medo juntos seja melhor do que estar segura sozinha. Beijei-o suave, hesitante, aterrorizada e esperançosa ao mesmo tempo. Quando nos separamos, eu estava lá a chorar. Eu também estou a apaixonar-me por ti, admiti, e é aterrorizante. As melhores coisas geralmente são, João respondeu. Contamos as crianças 2 semanas depois, sentados na minha sala. 2 crianças no sofá, 2 adultos em pé. Então, João começou, Ana e eu temos conversado e queremos contar-vos algo importante. 4 pares de olhos observavam, curiosos, esperançosos. Nós gostamos muito de passar tempo juntos, eu continuei. Todos nós em grupo, e João e eu, nós também gostamos muito um do outro, de uma forma adulta.
Como namorar? Perguntou Sofia. Sim, como namorar? Houve um momento de silêncio. Então Estela sorriu. Finalmente. As 4 crianças irromperam em aplausos, a fazer planos. Podemos ser uma família a sério? Perguntou Luana. Já somos, João disse suavemente. Isto apenas torna oficial. Pedro olhou para o pai. Isto significa que eu vou ter 3 irmãs? Se estiver tudo bem para ti. Pedro virou-se para as trigêmeas. Está tudo bem para vocês? 3 cabeças loiras acenaram entusiasticamente. Então sim, Pedro disse. 3 irmãs parece perfeito. A Margarida ela apareceu 1 hora depois. Olhou para as crianças a brincar, para João e eu sentados próximos no sofá, para a esperança escrita nos rostos de todos. Já era tempo, ela disse. Toda a gente diz isso, respondi. Porque é verdade. Margarida puxou-me para um abraço. Bem-vinda à família. Fazes parte dela desde a gala. Estávamos apenas à espera que percebesses. Acho que foi uns 8 meses depois da gala, naquele mesmo Museu das Crianças, em frente à exposição dos dinossauros onde tudo começou para nós. João reuniu toda a gente, as trigêmeas, Pedro, Margarida e eu. A Sofia tinha me dito uma vez que o tiranossauro era o melhor dinossauro porque era diferente, porque não se encaixava no molde, porque era unicamente ele. Ela acenou com a cabeça, confusa, mas a ouvir. É assim que me sinto em relação à tua mãe, João continuou. Ela é unicamente ela mesma, diferente de qualquer pessoa que já conheci. Forte e determinada e gentil e perfeita, exatamente como é. Ele virou-se para mim, ajoelhou-se. Anna Sterling, tu ensinaste-me que coisas partidas podem ser bonitas, que ser diferente não significa ser menos, que o amor não é sobre encaixar num molde, é sobre criar algo inteiramente novo juntos. Queres casar comigo? A minha visão ficou turva. Olhei para as minhas filhas, para o Pedro, para a Margarida, para a família que tínhamos construído a partir de pedaços partidos e escolhas corajosas. Sim, eu disse. Sim, sempre. Sim. As crianças aplaudiram tão alto que o pessoal do museu veio a correr. O casamento em si foi uma cerimônia normal. Lembro-me mais da festa, das risadas, da sensação de que finalmente éramos completos. Casamos 6 meses depois, no ginásio da escola da Margarida, decorado com fitas e balões e placas feitas à mão pelos alunos. 200 convidados, professores, famílias, colegas, todos a celebrar. A Sofia, a Luana e a Estela foram as damas de honra. O Pedro, o padrinho de João. Os 4 filhos ajudaram a escrever os nossos votos. Quando o celebrante nos declarou casados, a sala irrompeu, mãos a aplaudir, vozes a vibrar, uma cacofonia de alegria. Olhei para João, o meu marido, o meu parceiro, o homem que vira as minhas filhas quando mais ninguém via. Obrigada, eu sussurrei. Pelo quê? Por te ajoelhares, por dizeres 3 palavras, por mudares tudo. João sorriu. Querem brincar? Eu ri. Sempre. Dançamos na recepção. Nós os 6, um emaranhado de família. 2 adultos, 4 crianças. Uma avó a dirigir dos bastidores. Isto somos nós, João disse enquanto nos embalávamos. As crianças a girar à nossa volta, caóticas e bonitas e perfeitas. Isto somos nós, eu concordei. 11 anos depois, eu estava nos bastidores de uma conferência TED, à espera da minha introdução, as palmas das mãos suadas, o coração a mil. Vai ser ótima, João disse ao meu lado. Limita-te a dizer a verdade. E se eles não quiserem ouvir? Perguntei. Eles precisam de ouvir, ele respondeu. O locutor chamou o meu nome. Anna Sterling Cole, CEO da Sterling Tech, advogada para a consciencialização da ansiedade infantil, mãe de 4. Subi ao palco, encarei a multidão, respirei fundo. Há 11 anos comecei. Eu estava num salão de baile a ver as minhas filhas serem invisíveis.
3 meninas de 7 anos, brilhantes e engraçadas e perfeitas, e nenhuma pessoa se deu ao trabalho de as ver porque eram diferentes, porque lutavam contra a ansiedade, porque não se encaixavam numa definição estreita de normal. Passei para o primeiro slide. As trigêmeas aos 7 anos, vestidos rosa, rostos pequenos. Naquela noite, um estranho ajoelhou-se e disse 3 palavras. Querem brincar? E mudou 4 vidas para sempre. Porque ele não viu a diferença. Ele viu crianças, seres humanos dignos de dignidade e conexão e alegria. Mais slides, o Museu das Crianças, jantares em família, graduações. Pedro e as trigêmeas, todos alinhados a crescer, a prosperar. Hoje, Sofia está a estudar paleontologia em Stanford. Luana está a seguir astrofísica no MIT. Estela está em pré-direito a planear tornar-se advogada de direitos de pessoas com deficiência. E Pedro está a ensinar empatia e inclusão a alunos do ensino básico. Os 4 estão a mudar o mundo. Não apesar de serem diferentes, mas por causa disso. Último slide. Nós os 6, o postal de Natal do ano passado, todos juntos a rir. Não estou aqui para vos dizer para serem gentis. A gentileza é fácil, e estou aqui para vos dizer para verem. Para realmente verem as pessoas que estão à vossa frente, que o mundo decidiu que são demasiado diferentes, demasiado complicadas, que dão demasiado trabalho. Porque eu prometo-vos que essas pessoas valem tudo, e 3 palavras simples podem mudar vidas para sempre. A plateia levantou-se a aplaudir. Olhei para os bastidores, para João, para Margarida, para os meus 4 filhos, para a família construída a partir de um homem que se ajoelhou, de 3 palavras e da coragem de ter esperança novamente. 4 anos depois, Sofia defendeu a sua tese de doutoramento. O auditório estava cheio de professores, alunos, colegas pesquisadores. Eu e João sentamo-nos na primeira fila. Luana e Estela de cada lado, Pedro ao lado da avó. Sofia estava no púlpito, confiante, brilhante, tudo o que eu sempre soubera que ela era. A minha pesquisa foca-se nos comportamentos sociais em bandos de Deinonychus. Sofia começou, a sua voz clara, forte, especificamente como estas criaturas pré-históricas priorizaram a coesão do grupo sobre o domínio individual. Como adaptaram as suas estratégias de caça para proteger membros vulneráveis do bando. Como a sobrevivência não era sobre ser o predador mais forte, era sobre ser o mais conectado. Clicou para o próximo slide. Evidências fósseis, padrões comportamentais. O que é fascinante é como isto desafia a nossa compreensão tradicional de força. Sempre assumimos que o poder vinha do domínio físico, de ser o maior, o mais rápido, o mais forte. Mas as evidências sugerem o contrário. Os bandos mais bem-sucedidos eram os que se adaptavam, que abriam espaço para diferentes habilidades, que valorizavam cada membro, independentemente das suas limitações individuais. Senti lágrimas a escorrerem-me pelas bochechas. Isto era mais do que uma tese. Era a história da Sofia, a nossa história. Ao estudar estas criaturas, percebi algo. Sofia continuou. Ser diferente não era uma fraqueza. Era uma vantagem evolutiva, porque os bandos que abraçavam a diferença sobreviveram, e os bandos que exigiam conformidade desapareceram. Ela fez uma pausa, encontrou os meus olhos. Alguém me disse uma vez que ser diferente não significa ser menos. Significa mais. Mais profundidade, mais perspectiva, mais possibilidade. A minha pesquisa prova isso ao longo de milhões de anos de história evolutiva. A defesa durou 2 horas. Sofia lidou com todas as perguntas com graça e expertise. No final, a comissão deliberou por 10 minutos. Então, o professor principal levantou-se. Parabéns, doutora Sterling Cole. A sua tese é aprovada com as mais altas honras. O auditório irrompeu. Sofia foi direta até mim. Consegui, mãe.
Conseguiste, querida. Puxei-a para um abraço forte. Tenho tanto orgulho de ti. Não conseguiria sem ti, Sofia sussurrou. Sem lutares por mim, acreditares em mim, mostrares-me que eu nunca estive estragada. Nunca estiveste estragada, eu disse. Sempre foste perfeita. Naquela noite, celebramos na pizzaria do Giovanni. O dono veio à nossa mesa. A família Sterling Cole, 11 anos já. Todas as celebrações, todos os marcos. É aqui que tudo começou, João explicou. Então esta refeição é por conta da casa, o Sr. Giovanni declarou. Com pizza e risadas, eles relembraram. Luana levantou o copo. Um brinde ao pai por não ter ido embora. À mãe, Estela acrescentou, por ter sido corajosa o suficiente para confiar. À avó Margarida, Pedro juntou-se, por nos ensinar que ser diferente é bonito. À família, Sofia terminou, aquela em que nascemos e aquela que escolhemos. Eles tilintaram os copos, riram até chorar. 2 anos depois, Estela formou-se em Direito, a melhor da sua turma. Escolheu a mais pequena organização de direitos de pessoas com deficiência, a mais combativa, a que lutava mais arduamente. O seu primeiro caso envolvia uma menina de 9 anos com mutismo seletivo. A escola queria separá-la, rotulá-la de deficiente. Estela lutou, trouxe especialistas, pesquisa, evidências, trouxe a sua mãe. Eu testemunhei sobre as minhas filhas, sobre o brilho delas, sobre como a separação piorava as coisas, sobre como a compreensão melhorava as coisas. Trouxe a Sofia, que falou sobre adaptação, evolução, como a diferença impulsiona a inovação. Trouxe a Luana, que explicou como a sua ansiedade nunca afetou as suas habilidades cognitivas. Como se formou no MIT com honras. Como estava agora a trabalhar em sistemas de comunicação via satélite. E trouxe o João, que falou sobre criar crianças ansiosas, sobre paciência, sobre recusar-se a fazê-las escolher entre conforto e crescimento. O juiz ouviu. Realmente ouviu e decidiu a favor da menina. Inclusão, apoio, dignidade. Após a audiência, a mãe da menina aproximou-se da Estela, a chorar, grata. Obrigada por lutar por ela, por a ver. Estela ajoelhou-se, nivelou-se com a menina. Não estás estragada, disse suavemente. Não és menos. És perfeita exatamente como és. E quem não consegue ver isso não te merece. Os olhos da menina arregalaram-se. Então ela sorriu, pequeno, hesitante, e sussurrou. Obrigada. 20 anos depois da gala, a escola de Margarida celebrou o seu aniversário. O ginásio estava lotado. Antigos alunos, famílias atuais, funcionários, apoiantes. Margarida estava no púlpito. 85 anos agora. Cabelo prateado, olhos brilhantes, ainda forte. Há 35 anos, abri a escola porque estava cansada. Começou. Cansada de ver crianças com dificuldades de aprendizagem serem tratadas como menos. Cansada de vê-las serem separadas, isoladas, de lhes ser dito que precisavam de ser arranjadas. Ela fez uma pausa. Eu queria criar um lugar onde ser diferente não era um problema. Era um presente. Margarida gesticulou. Eu, João e os miúdos levantamo-nos. Esta família ensinou-me algo importante. Eles entraram na minha vida há 20 anos. 4 crianças, 2 pais, todos eles a carregar feridas. Todos eles a acreditar que tinham de se esconder, tinham de se arranjar, tinham de ganhar o direito de serem vistos. Mas eles não precisavam de ser arranjados. Precisavam de comunidade, precisavam de conexão. Precisavam que alguém dissesse 3 palavras simples. Querem brincar? Ela sorriu. Hoje anunciamos a expansão. O Centro Margarida Cole para crianças neurodiversas. Um espaço onde crianças com ansiedade, mutismo seletivo, autismo, TDAH e qualquer outra forma de ser diferente podem vir,
aprender, crescer, ser celebradas. Financiado pela Fundação Sterling Cole, construído por esta família, aberto a qualquer criança que precise. O ginásio irrompeu, uma ovação de pé. Olhei para João, para os nossos 4 filhos, para Margarida, para a comunidade que tínhamos construído a partir de um momento de bravura. Conseguimos, eu disse. Ainda estamos a conseguir, João respondeu. Isto é apenas o começo. Mais tarde naquela noite, antes da grande celebração, nós os 6 sentamo-nos no escritório da Margarida, apenas a família, longe das multidões e câmaras e parabéns. Pedro estava estendido no chão, com 28 anos agora, ainda sentado como uma criança, quando estava confortável. Sofia e Luana ocupavam o pequeno sofá. Estela empoleirada na beira da secretária. Eu e João nas 2 cadeiras de frente para Margarida. Lembram-se de como eu era? Pedro perguntou de repente, depois de a mãe ter morrido. A sala ficou em silêncio. Lembro-me, João disse suavemente. Deixaste de falar durante 3 meses. Não comias. Não dormias. A terapeuta disse que estavas a processar o trauma da única forma que um miúdo de 7 anos sabia. Pensei que te tinha partido. Margarida acrescentou, a voz embargada. O meu neto, este menino bonito e brilhante, e eu não conseguia chegar a ti. Não conseguia ajudar-te. Ajudaram-me, Pedro disse. Ambos. Não tentaram arranjar-me. Não exigiram que eu saísse dessa. Apenas se sentaram comigo dia após dia, semana após semana, à espera que eu estivesse pronto. Ele olhou para as trigêmeas. É por isso que as entendi naquela noite na gala. Eu vi-me em vocês. Senti o que era ter as palavras presas lá dentro. Querer falar, mas não conseguir. Gritar por dentro enquanto o exterior permanecia em silêncio. Os olhos da Sofia brilharam. Não sabíamos. Nunca nos contaste. Não queria fazer disto algo sobre mim, Pedro disse. Vocês precisavam de alguém que entendesse sem precisar de uma história. Alguém que pudesse simplesmente estar lá. Como o pai estava para ti, Luana observou. Como o pai estava para mim, Pedro confirmou. Estela virou-se para mim. E tu, mãe, como eras antes de nós? Eu ri surpresa com a pergunta. Antes de vocês? Antes do diagnóstico? Antes de Ricardo ir embora? Antes de tudo mudar? Pensei. Eu era diferente. Talvez mais dura, mais focada em provar o meu valor. Lutei tanto para construir a Sterling Tech, para ser levada a sério num mundo que não queria mulheres em tecnologia. Cada reunião de conselho era uma batalha. Cada apresentação, uma guerra. E depois aparecemos nós, Sofia disse. E depois vocês apareceram, eu concordei. 3 pequenos humanos que não se importavam com o meu patrimônio líquido ou a avaliação da minha empresa ou o meu gabinete de canto. Vocês só queriam a vossa mãe. E quando a ansiedade começou, quando veio o diagnóstico de mutismo seletivo, pensei que tinha falhado porque não conseguia arranjar com dinheiro ou determinação ou pura força de vontade. Pensaste que estávamos partidas, Estela disse. Não acusadoramente, apenas factual. Pensei que vos tinha partido, eu corrigi. Pensei que talvez tivesse trabalhado demais, estado demasiado ausente, que de alguma forma a minha ambição vos tinha prejudicado. João estendeu a mão para a minha, apertou-a. Quando é que isso mudou? Luana perguntou. Olhei para João. Naquela noite, na gala, quando vi o estranho ajoelhar-se e fazer em 5 minutos o que eu não conseguia em 3 anos. Fazer-vos sentir vistas, valorizadas, seguras o suficiente para falar. Fiquei furiosa no início, admiti. Humilhada por outra pessoa conseguir chegar às minhas filhas quando eu não conseguia. Mas depois observei-vos, vi a luz nos vossos olhos, a animação nos vossos rostos, e percebi que o problema não eram vocês. Não era eu. Era que eu tinha estado a lutar sozinha. Não lute sozinha mais, Margarida disse. Não, eu concordei. Não luto. Pedro sentou-se.
Posso dizer uma coisa? Algo que queria dizer há 20 anos, mas nunca encontrei o momento certo. Todos se viraram para ele. Aquela noite também mudou a minha vida. Não apenas a vossa. Passei 2 anos a acreditar que estava sozinho. O único miúdo na escola com uma mãe morta. O único que entendia o que o silêncio parecia quando as palavras eram demasiado pesadas. E então encontrei-vos. E de repente não estava mais sozinho. A voz dele embargou. Deram-me irmãs, uma família, uma mãe que não substituiu a minha, mas me amou de qualquer forma. Deram-me uma razão para continuar a tentar, a crescer, a acreditar que ser diferente não significava estar danificado. Sofia moveu-se para o chão ao lado dele. Luana e Estela seguiram-nas. Os 4 aninharam-se juntos como faziam quando eram crianças. Salvamo-nos uns aos outros, Sofia disse. Salvamos, Pedro concordou. Eu observei-os, estes 4 filhos que se tornaram adultos, que pegaram na sua dor e a transformaram em propósito. Preciso de vos dizer uma coisa, João disse, a voz cuidadosa. Algo que nunca disse a ninguém, nem a minha mãe. Todos esperaram. Na noite da gala, quase não fui. Estava exausto, Pedro estava a ter uma semana difícil. Miúdos na escola andavam a gozar com ele por ser diferente, por não ter mãe. Ele vinha para casa a chorar todos os dias. As mãos de João tremeram. Eu queria cancelar, ficar em casa, protegê-lo de mais uma experiência dolorosa. Mas a minha mãe insistiu, disse que o leilão de caridade era importante, que às vezes aparecer, mesmo quando é difícil, é como ensinamos resiliência aos nossos filhos. Então eu fui, zangado, ressentido, a planear fazer uma aparição e ir embora. E então vi as tuas filhas sentadas sozinhas. 3 meninas que pareciam exatamente como Pedro tinha parecido naquela semana. Pequenas, assustadas, invisíveis. Ele olhou para mim. Tive uma escolha, ir embora, cuidar da minha vida, proteger o meu filho de uma potencial rejeição, ou ajoelhar-me, arriscar, ser a pessoa que eu desejava que alguém tivesse sido para Pedro. Escolheste ajoelhar-te, eu disse. Escolhi ajoelhar-me, João confirmou, e mudou tudo, não apenas para vocês, para mim, para Pedro. Ensinou-me que a cura não é linear, que às vezes o que precisamos para nos curarmos é ajudar outra pessoa a curar. Margarida enxugou os olhos. É isso que tenho tentado dizer às pessoas há 35 anos. Que comunidade não é sobre arranjar uns aos outros. É sobre aparecer, ver uns aos outros, escolher a conexão mesmo quando é assustador. Especialmente quando é assustador, Estela acrescentou. Sentaram-se num silêncio confortável. Aquele que vem de anos de se conhecerem, de anos de se escolherem. O que acontece agora? Luana perguntou finalmente. O centro abre. Construímos esta coisa incrível. O que vem a seguir? Continuamos, Margarida disse simplesmente. Continuamos a lutar, a ver, a abrir espaço para as crianças que se sentem invisíveis. Porque haverá sempre mais crianças, mais famílias, mais pessoas que precisam de saber que não estão sozinhas. E continuamos a ser família. Sofia acrescentou. Nós os 6, mas quem mais precisar de nós. O negócio da família escolhida, Pedro brincou. Somos muito bons nisso. Olhei à minha volta para Margarida, que nos ensinou a todos o que a força realmente significava. Para João, que fora corajoso o suficiente para se ajoelhar. Para os nossos 4 filhos, que pegaram na sua dor e a transformaram em propósito. Amo-vos, eu disse, a todos, a cada um de vocês. Salvaram-me, ensinaram-me, mostraram-me o que realmente importa. Também te amamos, mãe, as trigêmeas disseram juntas. Abraço em grupo, Pedro declarou. Vamos, estamos a fazer isto. Eles amontoaram-se, todos os 6, a rir, a chorar, a abraçar-se com força. 20 anos, João murmurou.
20 anos desde que 3 palavras mudaram tudo. As melhores 3 palavras alguma vez ditas, eu respondi. Cá fora, a celebração continuava. Música, risadas, centenas de pessoas cujas vidas tinham sido tocadas pela escolha dessa família de aparecer, de ver, de lutar. Mas naquele momento, éramos apenas nós. 6 pessoas que tinham construído uma família a partir de pedaços partidos e escolhas corajosas. 6 pessoas que tinham aprendido que a força não era sobre ser perfeito, era sobre estar presente. E eles continuam a aparecer, uns pelos outros, pelas crianças que precisavam deles, pelas famílias que se sentiam sozinhas. Porque é isso que a família faz. Eles aparecem, ajoelham-se, dizem 3 palavras simples. Querem brincar? E eles significam isso. Hoje, sei lá, às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes pergunto-me se foi loucura, se não me arrisquei demasiado. É tão fácil olhar para trás e ver a linearidade, mas quando se está a viver, é tudo um caos de decisões, medos e esperanças. Acredito que foi a decisão certa, claro. Mas será que teria sido diferente se eu não tivesse, bom, deixado que alguém me visse, nos visse? Não sei. É uma pergunta que, de vez em quando, me assombra. Mas depois olho para a nossa mesa na pizzaria do Giovanni, para todos a rir, e sinto que, seja qual for a resposta, é a minha vida. E não a trocaria por nada. O que acham? Farão as vossas próprias